nos concentrando e elevar os nossos pensamentos a Deus, para que nesta noite de hoje possamos ser canais receptores de boas influências, de pensamento aqui agora positivo, e atrairmos orientação e ajuda. Desse modo, que nessa reflexão à luz do Evangelho, guiado pelos ensinamentos de Kardec, trazido na experiência de André Luiz, que nos sirva de orientação e de lição, até mesmo pelo cunho do conhecimento, que nos reporta muitas vezes a dores e aflições que já passamos por isso no passado. E agora, sobre a luz do Evangelho, possamos compreender de uma forma assim, com maior aproveitamento e um maior ensinamento. E que nessa noite de hoje possa se aproveitar essa energia do estudo com seriedade, com que o tema é tratado, e que essas energias positivas que emitem vibrações possa ser conduzida para outros irmãos em outras paragens que necessita dessa energia para se recompor, tanto no plano físico ou no plano espiritual. Essas energias que emitimos, ela é trabalhada no mundo espiritual, as boas, é claro. E que desse modo pedimos ao Divino Mestre Jesus e à equipe espiritual que nos assiste, para que possa continuar dirigindo e guiando o grupo de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então vamos lá iniciar o capítulo 20. Vimos no capítulo 19, o problema familiar, onde estava lá afirmado que havia um processo mediúnico, embora não há espírito desencarnado nenhum perturbando dentro do lar de Anésia. Tudo aqui, mas é um processo de mediunidade, porque é sintonia mental. Vou reforçando, marido com mulher. Para estudar isso a gente tem que ir para o livro Mensageiros, Então não vou entrar aqui porque a gente vai estudar, vai ter casos que vão explicar esse capítulo. André Luiz sempre faz assim, coloca uma coisa no livro, uma coisa no outro. Explica em um, lança a pergunta em um, explica em outro. É uma maneira didática de atrair os leitores, para ler as 13 obras. Então, antes, quem for para o livro Mensageiros, o outro capítulo 20, quem for para o capítulo 24 e 25 do Mensageiro, vai ter exemplos detalhados de como funciona o Evangelho no lar. Porque eu não vou dizer que seria longo. 2 capítulos com detalhes para explicar aquilo que os nossos olhos não veem quando a gente faz o Evangelho no lar. Então, o livro Os Mensageiros, que vai virar filme, graças a Deus, esse filme é lançado a 30 de agosto nos cinemas do Brasil. Nosso Lar 2, baseado nos Mensageiros e no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Capítulo 19, obsessão de encarnado para encarnado. Tudo ali, o que faltava era amor. Amor, o que tinha de amor realmente era de Anésia, mas que aos poucos ela vai se perdendo pelo ciúme, vai passando para a posse, para o apego. Se ela desencarna naquele dia, ela se torna uma obsessora do marido, embora ela sendo uma trabalhadora espírita. Então, por isso que ele coloca uma obsessão de encarnado para encarnado. No capítulo 20, a gente vai ver um exemplo de obsessão de encarnado para desencarnado, mas o tema todo é oração. O que é que ele vai dizer na abertura? Aquela pessoa que está indo para a igreja do Senhor do Bonfim, orando para o Senhor do Bonfim, ou no Hospital Santo Antônio, ele está utilizando a mediunidade. Por isso que a mediunidade é oração. Porque ele está pedindo à irmã Dulce que o ajude. A irmã Dulce já morreu. Ora, então, o cidadão na igreja evangélica que pede ao Espírito Santo, o outro no candomblé que pede ao Sorixá, está onde o Orixá? Está onde o Espírito Santo? Como é que eles vão ouvir? Como é que eu vou saber ter uma resposta do Espírito Santo, do guia, do Orixá? É pelos olhos que eu vou ver?
é pelo eu dou que eu vou sentir? É pelos 5 sentidos? Não, é pelo sexto, que é a mediunidade. O sentido novo, como está lá no livro Os Missionários da Luz, que a partir desse milênio será desenvolvido, a gente já viu, liberado por Jesus, para toda a humanidade. O importante é saber com quem nós queremos ligar a nossa antena mental, né? Então a Nésia passou por um conflito comum na Terra, da traição, da aflição terrível, da perturbação, mas ela se recompõe, ela olha para o horário, é 20 horas, como a gente olha, ela não deixa de fazer o evangelho, sabendo que o marido saiu para traí-la. Então, quem ela vai atrair? Vamos ver agora. Em estreito aposento, uma senhora, aparentando 70 anos, acusava aflitiva dispneia. A pequena Márcia, agitando um leque improvisado, propiciava-lhe ar fresco. A mãe de Anésia, Márcia, a filha mais nova, né? A gente já viu, 3 filhas, as 2 mais velhas não quiseram participar do evangelho, foram para o aniversário de uma colega de trabalho, mas a mãe não deixou de fazer. A mãe foi para o quarto e fez com a filha menor diante da senhora de 70 anos. O marido saiu para trair, as 2 mais velhas foram para o aniversário, não quero participar. Ele já começa dizendo, o evangelho você faz, você não está só. Mesmo que Márcia, a menina pequena, não quisesse, você não está sozinho, é o que a gente vai ver. Aqui é o evangelho do lar. Ao lado da enferma, porém, da doente, uma entidade de aspecto... Boa noite. Boa noite. Boa. Uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos. Bom, a Nésia é trabalhadora de um centro, mas a gente já viu que ela não é médium, ostensiva, de evidência, de audiência, né? Ela tem a faculdade como todo mundo tem. No final do capítulo ele diz isso. Mas ainda não está desenvolvida. Né? Como a Mori da Terra não está desenvolvida para uma tarefa, para um trabalho. Se ela tivesse, ela veria, enquanto ela está orando junto com a mãe, ela está vendo um espírito desse aí, de aspecto desagradável. Mediunidade dentro do lar, muito comum. Então, a gente não vê, mas os espíritos voltam para dentro de casa, em sua grande maioria, os nossos parentes. Se eles não tiveram preparo no mundo espiritual, vão voltar para dentro de casa. É uma coisa natural, isso aí. Tratava-se de um homem desencarnado, demonstrando no olhar a alienação mental vidente. Então, é um transtorno, um portador de transtorno mental, né? Na linguagem da agora. Enquanto Anésia se acomodou junto à doente, com inexcedível ternura, procurando esquecer-se de si mesma para ajudá-la, Aulus informou prestimoso: temos aqui nossa irmã Elisa, que é a doente, a mãe de Anésia, em avançado processo liberatório. Vive as últimas horas no corpo carnal. Bom, a gente já viu aqui, então a gente está vendo todo o problema de Anésia. Ele está querendo colocar na cabeça da gente. Primeiro, que o homem não deve trair, isso a gente sabe, desde lá do Antigo Testamento. O adultério não é só trair com mulher, né? O adultério eu posso trair, dizer que sou amigo de Ferreira e traio ele. Então o homem não deve adulterar de maneira nenhuma. Então o homem já sabe no padrão. As companhias de Jovino ele já elegeu, que são os espíritos vampirizadores, a gente vai ver aqui. Mas a Nésia, na medida que ela se recompõe, ela não é impressionante, porque ela não deixa de fazer evangelho. Às vezes a pessoa tem um problema em casa, ou na rua, no trabalho. Hoje não vou fazer não. Minha cabeça está muito cheia, eu não consigo nada. Era aquele dia, criatura. E precisa que fazer. Você tinha que fazer, criatura. Né? Para atrair os bons espíritos. E é nesse dia que você não faz. Então ele está deixando claro isso aqui de uma maneira bem sutil, que ela esqueceu de si mesma, Dalva. Marido sabe, ela tem a certeza que foi encontrar com a mulher, porque ela provavelmente conhece a mulher de vista, não? Porque senão a imagem não aparecia daquele jeito na memória dela. Ela pegava só a vibração, sem imagem. Então, ela sabe. As filhas não quiseram e foram para o aniversário. As filhas mais velhas que podiam dar um apoio a ela. O aniversário da colega de trabalho, a gente viu aqui no final do outro capítulo. Só ficou a pequenininha. Mas ela esqueceu de si mesma e foi ajudar. É esse aí que é a dificuldade nossa.
Porque mesmo no meio espírita é muito difícil, por isso que ele falou antes, é muito difícil a pessoa passar por isso e vencer a prova. A influência do meio, é de vizinho, você é um otário, você é um idiota, o marido vai coisar, você ainda fica orando. Quer dizer, a pessoa tem que superar isso tudo. Mas vamos ver aqui, quem ela atraiu para a companhia dela, né, nessa atitude. Então, este homem triste de apresentação, o homem é o desencarnado, né? Este homem triste de apresentação que ele guarda à cabeceira, perguntou Hilário, indicando a entidade que não nos via. Este é o infortunado filho de nossa veneranda amiga, há muitos anos distanciado da experiência física. Teve a infelicidade de chafurdar, né? Ou seja, igual um porco, né? No vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como um herói. Todo filho é um herói para a mãe. Se recorda como um herói e a evocá-lo incessantemente retém o infeliz ao pé do próprio leito. Aí veja, obsessão de encarnado para desencarnado, algo super comum na Terra. Se meu filho tivesse aqui, que saudade do meu filho. Aqui tem anos que ele morreu, tem anos dentro de casa, e ela é trabalhadora espírita. Quantas pessoas, quer dizer, os espíritos bons vão pegar o irmão dela, ou é o irmão de Anésia, né, e retirar ele de lá? Não vão retirar a força. A única pessoa que pode compreender, achar isso, Dalva, é o frequentador. Aquele que vai pela primeira vez no centro, com os problemas, né? E ele quer que o atendente fraterno e os espíritos da casa retire os espíritos, já que se ele vai a um centro, porque ele crê em algo além da matéria. Retire aquelas perturbações espirituais dele. Só ele tem o direito de fazer isso, pensa assim. É natural que ele tenha esse direito, porque ele não conhece. Mas uma trabalhadora espírita, trabalhador nós, não. Então que os espíritos não vão retirar o irmão dela, que foi assassinado, que era alcoólatra, né, de dentro do lar. Né? Quer dizer, aí muita pessoa, se alguém chegasse um médium vidente lá, um Chico Xavier, e falasse, né, seu irmão está aqui, mas eu tenho tantos anos nesse centro, os guias nunca disseram nada, tem gente que vai até embora, deixa de ser espírita. Boa noite, Anny. Porque, por exemplo, então os guias do nosso centro são fracos. Porque eles pensam que os guias do centro, algumas pessoas pensam que os nossos guias do centro, eles são aqueles heróis da Marvel. É Super-Homem, Mulher Maravilha, Incrível Hulk, que vai ter que arrastar todo mundo de lá para beneficiar a gente. A força. Ela está lá. Ela é a trabalhadora do centro. Ela faz o evangelho no lar. Sabe-se Deus quantos anos. E o irmão dela, assassinado, está lá. Quem é que traz ele para lá? A mãe. A obsessão de encarnado para desencarnado. Coisa comum na Terra. Aí se essa mulher, se essa senhora aqui, Dona Elisa, fosse para o centro com a Nésia pedir ajuda, eu não ando me sentindo muito bem. As energias do espírito, do filho dela, passando pelo perispírito, a mediunidade. Quando o médium se coloca para dar a comunicação, né, o primeiro contato, vem a projeção da mental do espírito. E depois que o médium aceita, André Luiz chama de vontade, apelo do desencarnado, e a vontade de aceitação, não sei se o termo é bem esse, esqueci, o médium, no trabalho mediúnico, aceita, começa ele projetando as suas imagens, o seu mente, aí começa o envolvimento magnético, o espírito sofredor que se debruça no médium, como alguém se debruça numa janela. Aí é um entrelaçamento de aura, campo magnético. Aí o médium, cada um somatiza de um jeito. Começa a sentir o espírito sofredor, o mal-estar, cada um tem um jeito de somatizar aquilo. E transfere para ele energias que se presume que o médium esteja melhor do que ele, né? Energias boas, alivia ele e ele descarrega no médium e depois o médium fica bem, porque quando ele tirar, os guias aplicam passes no médium. Ela está fazendo esse processo mediúnico dentro de casa, por isso que ele coloca a mediunidade de oração. Ela evoca, mas não pode evocar não. Quem evoca? Pode sim aqui, Dona Elisa. Evocando o filho. Se meu filho estivesse aqui. Meu filho era como um herói para mim. Evocação incessante. Como é que criticar uma pessoa que vai para as cartas mediúnicas e evoca uma vez?
Ela evoca todo dia. Os lares estão cheios disso. Meu marido morreu, se ele estivesse aqui. Minha mulher, ele dava um jeito em você. Rapaz, o cara já foi, criatura. Não é que você não esqueça, não. Você tem saudade daquele momento de aniversário, uma coisa que ri. Mas ficar todo dia querendo que o marido ajude a pagar a luz. O filho com problema, se ele estivesse aqui, dava jeito. Pelo amor de Deus, né? É uma evocação, retendo o infeliz ao pé do próprio leito. Obsessão de encarnado nas postilhas do MEP, né? Eu tenho aqui, que são as apostilas mediúnicas da Federação Espírita Brasileira. São duas apostilas, o módulo 1 e o módulo 2. Eles colocam esses termos, né? Obsessão de encarnado para desencarnado. Né? Aqui não está bem assim. Então, a gente está vendo aqui, eu vou ler mais um texto e vocês abrem para o comentário. Ora, essa, por que? Hilário perguntou, né? Por que ela está retendo o filho em casa? Você já morreu há mês ou ano, aqui no relato? Alcoolista e assassinado. O assistente modificou o tom de voz e recomendou-nos serenidade. Analisaríamos o caso em momento oportuno. O problema de Anésia pedia colaboração imediata. Mudou o assunto. Depois eles falam do processo do filho dela, por que ele está ali, mas eles estão ali com o objetivo, ajudar a Anésia. Ela é credora da ajuda de um espírito responsável pela espiritualização do Brasil. Um deles, Aulus, o nome é um pseudônimo. Imagine, você está no Evangelho no Lar, você está com um dos ministros de Jesus, ou de Ismael, o guia do Brasil, um dos responsáveis pela espiritualização do Brasil. A gente não sabe. Não está cuidar de um caso de adultério, uma oração atraiu, claro que aqui é um estudo, um espírito dessa envergadura moral superior, pela prece de Anésia. Então, e pelo trabalho dela, pela credora, né? Ela trabalha no bem, né? Não é só porque você é espírita, né? Como Anne botou, em qualquer lugar. Lá no grupo é uma trabalhadora do bem. Né? Aqui a Anésia, no caso, é espírita. Né? Então, realmente a pobre senhora, de fisionomia fatigada, acariciava a enferma com palavras de amor, mas Dona Elisa parecia aloucada, né? Distante, eram os termos da época, né? Anésia desfez-se em lágrimas. Por que chorar, mãezinha? Vovó não está pior. A filha pequena, né? A voz meiga de Márcia ressoou no quarto, modulada com inefável carinho. A menina, que nem de longe poderia perceber a tortura materna, uma criança, enlaçou a genitora, convidando-a à oração. A garotinha, o hábito, né? Falava isso com o Ferreira mais tarde, hoje mais cedo, o meu neto com o neto dele, né? Com o outro garotinho, né? A diferença de conduta, de comportamento. Primeira coisa que Kardec percebeu na viagem que ele faz em 1861, que ele destaca no seu livro, Viagem de 1862, está errado, como já se sabe, é de 61. Ele olha as crianças que são educadas por pais espíritas. Está lá. A conduta, o comportamento da criança. Então, olha aqui o jeito. Kardec nunca falou para evangelizar, não tinha evangelização, mas ele destaca quando ele vai no centro do casal de Ju, operário de oficina com sua esposa, os filhos e netos. Então, a menina que Dona Nésia desejou a presença das filhas mais velhas. Contudo, Marcina e Marta alegaram que o natalício, né, aniversário, né, de uma companheira de trabalho lhes impunha a necessidade de sair por alguns minutos. Vê-se, claro que essas meninas mais velhas são que também é natural, né? Adolescente, não estava ainda muito. Vai ter um aniversário da colega de trabalho lá marcado. A gente não vai condenar, criticar ninguém, porque ele também já foi bem jovem, né? Não é isso? Eu vou ficar em casa orando no aniversário de um colega de trabalho? Pô, meu amigo, peraí, na próxima semana eu faço. Quem não? Quando o jovem não fez isso. A dona de casa sentou-se rente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou sentida prece.
À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceavam a alma desapareceram ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração, do chakra cardíaco, né? Desde esse instante, qual se houver acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes, solicitando medicação. Nenhum deles nos assinalava a presença. Ele não tinha condição de vê-los, André Luiz nem Hilário. Presença. E diante da nossa curiosidade silenciosa, Aulus aclarou. São companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Vou fazer um ponto aí para a gente comentar e vocês comentarem. O Evangelho no lar. Creio que a maioria aqui faz, né? Então, o Evangelho no lar. O marido não quis, as mais velhas não puderam, a pequenininha foi. Ninguém está só, mesmo que a pequenininha não fizesse. O importante é ver que a Anésia é apresentada aqui como um padrão, um modelo do que espera a espiritualidade superior da conduta da mulher cristã espírita. Ele está dizendo que vai falir, né? Não eu estou dizendo, André Luiz. E a quem está entendendo, ele espera esse padrão de conduta, né? É claro que aqui a gente sabe, pelo Evangelho, né? O marido vai agredir, ameaçar matar, separa. Está lá, capítulo Indissolubilidade do Casamento. Palestra que eu falei segunda-feira, o divórcio em um centro espírita. Presencial. Então, está lá, o Espiritismo não é contra o casamento. O que ele está dizendo é que ninguém se une à toa. A Anésia não se encontrou com Jovino à toa. Agora, quando ele termina o capítulo dizendo que a Anésia se reajusta e não deixa de fazer o Evangelho, sem o carinho das filhas mais velhas, que ela podia desabafar o coração, que ela não quer passar isso para a menina, a criança, vai para o aniversário, o marido está na rua, mas ela tem a presença de Aulus, um espírito que responsável, um deles, como Francisco de Assis, no Brasil, né, pela espiritualização do Brasil. O marido foi se contar de haver com os vampirizadores. E ela atraiu pela sua conduta muitos de nós, né? Eu se fosse mulher também aqui, muitos de nós, rapaz, eu não tenho cabeça para fazer nada, oração nenhuma. Não ia fazer. Então quando ela faz, tem um doente, que é o irmão dela, que ela não sabe. Ela é trabalhadora do centro. E o irmão era alcoólatra e morreu assassinado. Está na cama, atraído pela mãe dela. Sabe-se deu quantos meses, quantos anos. E quando ela ora, irradia a luz, que eu falei. Para explicar isso, capítulo 24 e 25 do livro dos Mensageiros, com detalhes. André lhe detalha isso. Como é que a luz se projeta? Por que a luz não pega primeiro em um, pega em outro? Capítulo 24 e 25, efeitos da prece. E aí não tem como falar, senão a gente foge muito. Ela ora, ela faz aquela luz e atrai os desencarnados. Com permissão de quem? De Aulus, de Teonília, né? Os guias dela ali. Todos nós, ou aqui nós estamos sozinhos? Vocês aí, você acha que Carmen está sozinha? Não. Não, claro que não. Então, Barreto está sozinha porque o coração dela está irradiando luz. André Luiz chama no livro do Mensageiro, que é a palavra da época, flocos de luz, bolhas de luz. Cada um na intensidade. A de Barreto, se estiver passando por um problema e pela sua estrada evolutiva, André Luiz descreve isso. Uma cor com maior intensidade. Ele olha para os outros, ele permite ele estar de olho aberto, né? Todos estão concentrados na prece de Esmalha, no livro, mas ele vê que do guia aquele de uma intensidade que chega a cegar. Mas em nós, cada um sai um encontro. Pode Barreto sair de uma intensidade maior, eu, pela minha estrada evolutiva, ser inferior, moralmente falando, aí, mas sai aquilo ali.
e vão se multiplicando e indo em direção a quem nós estamos orando e àqueles que estão ao nosso redor, penetrando a fronte deles, a fronte, e encharcando todas as células do corpo perispiritual, se eles estiverem desencarnados, e do encarnado ao qual a gente está orando. Então, como você faz uma luz dessa, Carmen Barreto, todos nós aqui, relativamente, rapaz, o que deve ter gente aqui ao nosso redor, porque ao lado dela, vários desencarnados, sofredores penetraram no quarto dela. Não adianta ir para o banheiro, achar que não vai fazer o evangelho lá, porque eles vão abeirando-se dela a maneira de doentes solicitando medicação. Eles trazem a mente idêntica ao padrão. Por isso que a Ana Luísa escreve no outro livro. Por que esses flocos de luz estão descendo do alto, penetram a gente, 1980 doentes deitados, batiam neles e voltavam. Não penetrou em nenhum. Ele, meu filho, esses fluidos têm uma intensidade tão alta e eles estão tão mal que não penetram. Então precisam da gente, deles, os espíritos, né? E que são, não são superiores, elevados assim, André Luiz e os outros, orando também. E aí quando entrava pelo chakra, que já é um autopasse, a oração, penetra nele, e quando saía, ia 1980. Apenas 400 penetraram os fluidos espirituais. Está lá na obra. Só 400 penetraram aqueles fluidos. E aí, André Luiz, daqueles 400, 240 se agitaram. 2 levantaram. André Luiz, meu Deus do céu, tanta coisa, benefício vindo do alto. Só 2 levantaram. O trabalho não foi um trabalho feliz. E o mentor vai dizer assim: hosanas a Deus. Há meses a gente espera que um levante. Hoje levantou 2. 1980. Os que dormem em pesadelos. Os materialistas, é o capítulo dos materialistas, que esperam nada. Então eles são impermeáveis. Eles não podem receber passe, sopro curador, nem água. Só 400 podem, dos 1980. Os outros, mesmo dormindo com os olhos abertos, rejeitam tudo o que vier em ligado à oração, mesmo no mundo espiritual. Aí como é que você chega na mediúnica, traz um espírito desse? Cada caso é um caso. Tem que estudar muito. Muito mesmo. Porque a gente não sabe nada. E o que é verdade. Não sabe. Pode ver. Porque a dureza do coração não consegue penetrar uma luz dessa e conseguir levar para um centro, realmente a gente não entende. O que é, Carmen? Fazer a nossa parte. Grupo de vibrações virtuais, de prece, seja no centro, a gente não repara, porque lá no livro eles continuam orando. A gente não tem nada a ver com isso, a gente continua orando. Mas eles estão contando os bastidores que a gente não vê. Eles estão orando, estão fazendo a nossa parte, porque a luz a gente faz em nós, ela fez nela. Agora, se esses desencarnados vão se beneficiar, ela não sabe, ela não está nem vendo. Mas o que é importante é que eu estou fazendo luz em mim, porque luz é pessoal e intransferível. Parábola das 10, né? Das 10 virgens prudentes. 5 com todo mundo com a lâmpada, indo de encontro ao noivo. O noivo é Jesus na parábola, ele mesmo está falando. Sim. Né? Aí 5 falta combustível, apaga a luz. Aí pede as outras 5 que faltou: você empresta um pouco do seu querosene, Dalva, para eu botar na minha lamparina? Não. Esse combustível é do meu trabalho, da minha renovação, é pessoal. Não. É intransferível. As 5 ficaram nas sombras e as outras 5 seguiram. Parábola de Jesus. Ele está dizendo isso aqui, que a gente fazendo isso, a gente está ganhando luz. Se os outros vão também se esforçar para se renovar, como ela está se renovando, aí depende. Então ele espera que a mulher, se passar por isso, agisse assim. Mas ele compreende que a maioria não vai agir assim. Por isso que ele falou antes. A maioria não vai fazer evangelho, não vai ter cabeça para nada mesmo, vai estar como xingando o marido. Se quiser falar, está tudo aberto aí, né? É só abrir o microfone e falar. Quantos se encontram em semelhante estado, dentro do raio de ação, falando dos desencarnados, né? Que entram nos nossos lares,
quando nós oramos. Quantos se encontram em semelhante estado, dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza aí, quando sensíveis ao bem. Ele vai dizer quem são os espíritos na feira. Os esguias não vão permitir os assassinos, os pedófilos no nosso lar, uma trabalhadora. Esses espíritos, quando sensíveis ao bem, os sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhe 4 coisas: esclarecimento, consolo, amparo e benefício. Quando Carmen, como Anne ora em casa, no seu evangelho no lar, a sua prece aqui, claro que eu entendi que a gente não está com intensidade muito. A Nésia está com a intensidade maior porque ela está passando por um sofrimento terrível, a traição do marido. Bezerra de Menezes fala, né? E outras obras. A prece do sofrimento desse, Bezerra usa assim, a prece que fura o telhado da casa, atinge o alto. Né? Mas está tudo bem, a vida tudo bem, mas a gente está fazendo o evangelho, porque a gente faz mesmo, não é toda semana a gente faz, mas está tudo bem, a casa está bem. Não, atinge um nível, que a Luiz explica também no capítulo, de intensidade de luz. Né? Então, mas o nível de sofrimento dela aqui estava tão grande, ela só tinha quem se apegar, quem? A Deus, a Jesus, aos espíritos do centro dela. Aquilo projetou luz do seu coração. Os espíritos da vizinhança, da rua, do bairro, Dalva, recebeu aquela energia, né? Eu estou sempre remontando, né? Eu não tenho como explicar isso, mas quem quiser compreender os efeitos do espírito desencarnado quando recebe os efeitos de uma prece nossa, tem que pegar o livro Ressurreição e Vida, da médium Ivone do Amaral Pereira, o espírito Leão Tolstói, por ela, explicando, quando ele orava por um amigo dele de faculdade. E o espírito vai dizendo como chega nele a energia. 80 anos depois. Mas aí seria também sair do capítulo demais. Então, aquilo, aí, o exemplo com Anne. Anne orou, mas a gente vai ver que ela vai abrir. A orou já atraiu, né? Aqueles nesse padrão, né? Sensíveis ao bem. O espírito não sabe que morreu, desorientado. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Estou vivendo um sonho, um pesadelo. Querem se renovar, já cansado dos vícios, morava próximo ali, eram viciados como ele no álcool, em outra coisa, já estão cansados, mas não sabem como agir, não sabem. A Anne orou, projetou aquela energia, alcançou o coração, eles são atraídos como mariposas numa lâmpada. Ao serem atraídos, Anne vai abrir o livro, o evangelho, o que for, como ela vai abrir aqui. Começa a esclarecer eles. Anne se esclarece, quem mais encarnado tiver com ela, esclarecendo essa máscara aqui de desencarnado, que vão se consolando. Rapaz, então eu morria. Como é que um vai abraçando o outro, chorando, o Anjo descreve isso em outra obra, chorando, e vão se consolando, se esclarecendo e se consolando, e a partir disso recebendo o amparo da espiritualidade e o benefício, né? Que vão ser conduzidos para os centros, enfim, os postos de socorro e tudo mais que existe aí. Vocês aí? Eu só queria dar uma palavrinha. Isso aí que eu não posso nem falar muito. Isso aí, Mário, mostra o quanto é importante a leitura do Evangelho, né? A gente fazer o Evangelho no lar, né? Muito importante. Você vê o que Mário falou aí. Tem aqueles espíritos que sentem a necessidade até de ouvir aquela prece, aquelas palavras, ouvir o Evangelho, né? Junto com todos ali. E a importância que eu falo assim, que não é só dentro do ambiente, né? Ele leva mais adiante ao nosso redor, o universo, capta aquela energia. Você vê a importância da oração, que quando todos fazem uma oração em benefício daquela pessoa, uma pessoa acamada, aí vai se passando energia para um, energia para outro, orando em grupo.
que vai ao encontro daquele que realmente precisam, né, dessa oração, daquela prece. Isso. É muito importante. E eu digo o seguinte, é o preparo, não é? Porque quando é muita gente, né, família, né, que vem, né, adentro, às vezes cada um com um pensamento, não é? E aí quando adentra, que encontra aquele lá harmonioso, tem tipo uma como é que chama? Uma barreira, não é? Que impede qualquer, que venha ter até alguma manifestação assim, não é espírita, não é atitude, não é? Então é repelido, porque já, o ambiente já está preparado para quem quer que chegue, não é? Nós colocamos o nosso escudo em nosso lar. Vimos isso aqui, de um capítulo para o outro. O capítulo onde a Nésia estava naquela bronca com o marido, né? Tudo aquilo ali, você não vê, claro que só esse desencarnado, mas não é irmão dela, que não sabe nem que morreu no mínimo. Ele está grudado, atraído pela mãe, que está obsidiando da terra para o mundo espiritual. Mas ele não tem nenhuma intenção de prejudicar a irmã, nem ninguém. Ele não sabe, provavelmente não sabe nem que morreu. Vai entrar no capítulo e a gente não depois vê. Como ele disse, vai explicar depois. Mas aqui, peraí, rapidinho. Mas aqui, o que a gente vê? Quando ela ora. Peraí, Barreto, você vai falar. Quando ela ora. Não é que os espíritos abriu a porteira? Abriu a porteira e entrou. Veja quem blindou a conduta moral de Anésia. Blindou. Se a Nésia tivesse a mesma conduta do marido, esses espíritos estavam na cama com eles. Está lá no livro O Missionário da Luz. Estavam dentro com ele porque ela manteve a mesma conduta. Quem blinda o lar não é objetos exteriores, é a conduta do seu portador. Diga, Barreto. Não, a gente vê também a importância das pessoas que trabalham na mediúnica, né, fazer o evangelho, porque tem muita gente que trabalha na mediúnica e é resistente a fazer o evangelho do lar e a necessidade de todos. Eu aqui em casa, meu esposo fazia comigo, meu filho, depois meu filho casou, foi embora, minha neta também não quis mais fazer. Eu faço meu evangelho só, mas eu não deixo de fazer meu evangelho. Só entre aspas, né? É isso que eu ia falar, já ia corrigir. Só entre aspas, porque eu sei a importância, não só para a nossa casa, como a nossa irmã falou aí, Anne, não só para a nossa casa, mas para todo o arredor que está aqui da vizinhança, né, da comunidade, porque quando a gente faz o evangelho, a gente não ora só para a gente. Eu mesmo, quando eu faço aqui, eu oro tanto para meus vizinhos, para envolvendo meus vizinhos, como a nossa comunidade, né, pedindo para todos, né, a importância. Você já pensou, cada um que fizer um evangelho em uma determinada região, quantos não são beneficiados, não é isso? Isso aí. Quantos desdobramentos desses grupos de orações, quando eu tenho um desdobramento lúcido de ver meu corpo e sair com os espíritos, aqui no bairro, na pracinha, foi agradecer a Ferreira. Ferreira coordenava, integrava um grupo, ele gostava. Ele foi agradecer diretamente a Ferreira. 2, como eu estou vendo vocês, claro. E quando a gente conversava na pracinha, eu saí do corpo e andei próximo, o guia me levou. Aí juntou mais uns 3 que eu não conhecia. Ficaram meio assustados, meio impermeáveis, mas na época, até os 2 que conheciam o Ferreira, eles não disseram que não tinham força de sair dentro de casa, mas pediu a Ferreira e o grupo para continuar orando por eles. Como eu estou vendo vocês, eu falei, não, fica tranquilo, de manhã quando chegar eu dou um recado. Aí de manhã eu passei e dei um recado a Ferreira. Diga, Jesus. Eu queria chamar a falar um pouco sobre isso aí, que eu fiz eu mesmo, isso aí é coisa minha, eu fiz umas comparações sobre as orações que a gente faz, horário e tudo, e os pedidos que a gente faz de ajuda, ou de prece, ou de ajuda com o companheiro lá nós mesmos. Eu fiz uma comparação assim, um indivíduo chega em nossa porta todo dia pedindo uma coisa, pedindo uma esmola. Chega uma vez, nós está abusado, nem olha, não, hoje não tem não, mas se o indivíduo ficar insistindo, todo dia, uma hora a gente vai cansar e vai dar. Toma aí para se livrar dele. Então, eu fiquei, não sei se estou certo, fiz uma comparação assim, que a gente fazendo sempre as preces, o evangelho, o que for de oração,
uma hora vai chegar no plano espiritual, alguém vai buscar aquilo ali, vai lá assim, só esse grupo aí tá insistente aí, fazendo direto nesse horário, vamos olhar, vamos ver o que a gente pode fazer ali para ajudar. Então, foi uma comparação que eu fiz minha, não sei se eu estou correto. Nenhuma prece deixa de ser ouvida, todas são ouvidas pelo alto, sem exceção, todas são ouvidas. Agora, como eu reportei a vocês o livro que a gente vai estudar, capítulo 24 e 25 do Mensageiro, que detalha isso aqui. Alguns espíritos são impermeáveis aos benefícios da prece. Mas o que é importante, como você pegando o que já falou? O grupo continue. O grupo está fazendo luz porque a Nésia fez luz em quem primeiro? Ela acendeu a luz dentro dela. Ela não acendeu fora. Ela não botou vela, não estou criticando ninguém. Ela botou uma vela no coração. Então, se o grupo ora, esses desencarnados todos vão se beneficiar? Alguns sim, outros não. Então, alguns vão passar anos. É como citou de Ferreira, o rapaz falou. Ele falou, como eu estou vendo vocês, ele falou, não tenho condição de sair ainda. Desejo minha mulher, né? Porque a mulher, enfim. E quando passei, 2 dias depois, a mulher me passou, porque ela frequenta a igreja evangélica, mas é vizinha minha e falou assim, de noite eu sonho com meu marido botando a mão em minhas costas. Isso é coisa do diabo, né? Então, botando a mão em minhas costas. Ele ainda está lá. Mas ele pediu diretamente a mim que eu pedisse falasse com a filha para agradecer e continuasse orando. Mas ele não usou essas palavras, mas ele está ainda impermeável a essa renovação, né? Aquilo ali. Vai chegar o tempo, como o Joyce falou. Mas todas as preces que a gente ora, não tem uma. Nós fazemos luz em nós. Ah, mas eu estou orando para a pessoa lá no hospital Roberto Santos. Vai até ele, os flocos de luz, como a André Luiz chama, bolhas de luz, vai até ele. Se aquela pessoa estiver impermeável, tenha certeza, não vai penetrar nele. Porque está lá no livro Mensageiro, mas a nossa parte está feita. Mas vai ter outros ali ao redor que vai aproveitar e vai, né, se beneficiar dessa prece, né? 1980, no leito, livros mensageiros. Só 400 os fluidos penetravam. 1000, você fica estarrecido, a Ana Luísa me fica. E só 2 levantaram. E o guia fica alegre. Aí tem pessoas que a mediúnica assim, a mediúnica não foi boa, eu sinto que não foi bem. Porque não foi. Criatura, só enxergar aqui, criatura, mesmo que o espírito entrou mudo, saiu calado, já foi um benefício imenso, criatura. Esqueça isso. Mas o que eu queria confirmar é isso daí, ó. Você, por exemplo, a gente está fazendo a prece todo dia, em benefício daquele ou da gente mesmo, e não está sendo, vamos dizer, aquele não quer. Uma hora ele vai cansar e vai. Não é isso que eu estou dizendo, na insistência. Uma hora ele vai cansar e eu quero ver isso aí. Se ele não quiser. Não para de fazer isso, deixa eu ver o que é. E se ele não quiser, Jair, os guias, André Luiz, a gente vai ver isso aqui em outras horas. Não se importe com as consequências. As consequências pertencem a Deus. Eu orei 20 anos por você, você nunca saiu da cama em depressão. As consequências pertencem entre ele e Deus. A minha parte eu fiz. A Nésia fez luz dentro dela. Eu continuei fazendo. Você saiu em luz. Eu queria falar um instantinho. Peraí, Josimeire, deixa eu falar, depois você fala. Pode falar, Josi, depois eu falo. Eu já relatei aí que eu tive uma separação e depois retornei para dentro de casa. E quando eu retornei para dentro de casa, eu senti, não foi ninguém que falou, mas eu senti a necessidade de fazer o evangelho todo santo dia. E fiz durante 2 anos. E hoje, ouvindo aqui essa parte aqui da oração, né? Do socorro, na verdade, que ela vai ter ainda, eu acho, né? Nossa. Ainda não li. E aí eu só fiquei aqui imaginando o que tinha acontecido lá. Eu fiquei 10 meses separada do meu ex-marido. Agora imagine 2 anos seguidos, todo dia, não tinha sábado, domingo, feriado. Não tinha. Todo dia o evangelho no lar. Imagina. Você fazia luz nesses 2 anos consecutivos dentro de si. Um busca a sombra
outro busca a luz. Acabou. Não. Diga, Anne. Lembrando do nosso lar, né, lá no umbral, você vê que tem aqueles amigos espirituais que vão lá em busca daqueles que querem ajuda, né? E tanto sai aquela luz forte que aqueles que não querem a luz, aquela luz incomoda. E eles não chegam perto, eles ficam de longe, né? Esperando o que está lá no umbral dizer que aceita ajuda. Você vê que quando ele diz aceita ajuda, eles conseguem chegar perto, né? Então é aquele negócio, por mais que o amigo esteja ao teu lado, que ele vai estar, que nós sempre ganhamos, não andamos só com aqueles maus mentores, não, andamos também com os bons. Com certeza. Ali para nos proteger, né? Então, mas ele não vai chegar perto de você. Ele fica à distância, orando, né? Orando por você, enquanto você não está querendo a ajuda dele. Mas uma hora, né? Aquela luz, aquela vibração, aquela fé, aquela prece vai lhe tocar. É isso. É por isso que não Então, devemos parar. Eles podem fazer o que quisessem, eles têm que fazer de tudo, né? O amigo espiritual pode fazer de tudo, entendeu? Para tentar chegar até você. Mas se você não quiser, eles não chegam. Porque senão a gente seria superior a Jesus, né? Jesus nunca curou quem não quis se curar. Todas as fases de Jesus, o que é que você quer de mim? Que me cures. Mas se a pessoa passou por não quer que se cure, ele ia embora. Diga, Bahia. E quando a necessidade de ficar sempre orando para aquela pessoa. É como se fosse para aquele que está sem essa recepção, é como se fosse assim, aos pouquinhos fosse penetrando nele. Então, a cada momento, uma parte do corpo ele vai se movimentando. Como o Jailson falou aí, né? Ele vai orando, mas chega uma hora que não dá, mas o que isso aí é que não pode. Deixar ser vencido, entendeu? A gente não pode deixar ser vencido. Se você assume um compromisso, claro que pessoas podem mudar, é óbvio. Sair, mudar o trabalho, mas deve continuar. Diga, Bahia. Eu tive uma experiência, Josi falando, que num problema sério na minha família, né? E me chegou até a mim, me ligaram a expressa para eu ir lá. Eu digo, eu ir lá não tenho condições de ir, porque isso aí não vai dar, vai ser pior eu ir lá. Aí eu peguei meu evangelho, fui para meu quarto, botei uma garrafa de água e fiz um evangelho mesmo assim, do coração assim, pedindo ajuda mesmo. Depois, no outro dia, minha irmã me ligou, né? Aí fez assim, minha irmã, foi bom você não ir, porque se você fosse ia ser pior. E a gente não sabe o que ia acontecer. E aí ela fez sessão, que me chama de sessão. Eu achei um negócio engraçado. Porque a coisa estava tão difícil, e de repente a coisa foi acalmando, que a gente não entendeu nada. Aí eu cheguei, fiquei calada, também não disse nada. Aí voltei para o quarto, quando ela acabou de me falar, e fui agradecer, porque eu tenho certeza absoluta que foi o evangelho. Isso foi aí. O evangelho que eu fiz. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Né? Socorro, foi, porque eu pedi isso, eu pedi o socorro mesmo, que ele pudesse intervir, que eu não podia ir até lá, mas que a oração chegasse até eles, para que eles pudessem se acalmar e pudessem voltar a raciocinar, né? Foi os amigos espirituais que você convocou, que foram lá e fizeram o trabalho. Aproveitou com você. Com certeza, meu amigo, com certeza. Você estava fazendo o foco de luz, gerando o foco de luz, e eles foram lá e de lá eles captavam a luz que você estava gerando e espalhou lá no ambiente e acalmou todo mundo. Então, o que o negócio foi tão sério que queria tirar uma pessoa de dentro da casa de minha irmã
para assassinar. Mas aí o que é que a gente pode imaginar, está encerrando? E por que tem tanta tragédia na Terra? Onde é que estão os guias? O Brasil tem 74% de católico. Eles estão em processo de mediunidade. Todo mundo que ora por alguém que morreu, por isso o capítulo é mediunidade e oração. Né? Eu falo sempre pro meu cunhado, né? Não acredita em espírito, mas ora para a irmã Dulce. A irmã Dulce não está mais aqui. Ele está utilizando um processo mediúnico. A oração é um processo mediúnico. Nos 5 aspectos que Emmanuel explica no livro Mediunidade e Sintonia. Ele não vai dar comunicação de irmã Dulce, óbvio. Então, e por que tem tanta tragédia na Terra? Né? Tantas coisas. Um problema aí foi solucionado. Então a gente vai ver tudo que está na base, Carmen, lei do mérito. Né? Então, o que é importante a gente compreender? Continuar orando. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Porque senão a gente encontra Jesus. Batei, o céu se vos abrirá, a porta se abrirá, né? Fazei vossa parte, né? Que o céu vos ajudará. Está sempre lá, está no Evangelho, fazei vossa parte. Então, se existe tanta tragédia, os guias estão dormindo, ele só ajuda quem ora? Ele só ajuda os espíritas? Não! É porque tem gente que é impermeável. Então, quando chega uma pessoa se suicida, sabe por quê? A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, 28 a 32 brasileiros se matam todo dia, entre a maioria deles são jovens de 10 a 14 anos. Nessa faixa aí, Salvador é a segunda ou a terceira capital do suicídio, perto do Rio Grande do Sul e outra. Cadê os guias que não impedem um suicídio de uma criança de 10 anos, cara? Que guias são esses? Rapaz, é o Espiritismo, uma doutrina que faz você mergulhar, questionar tudo. Então, você vai ver que a André explica. Tem gente que é impermeável. Você pode orar, ele pode ter 10 anos, 12 anos, é impermeável. Aquilo ali, nesse caso de Barreto, as pessoas estavam permeáveis a receber o auxílio desses guias quando ela fez luz e que ela atraiu e foi em direção a eles. Se eles estivessem impermeável, não tinha jeito. Então Jair tem um livro lá que tem a resposta para isso. Você desce um espírito que coordena a reencarnação no Rio de Janeiro. O espírito Manassés, ele desce no mundo espiritual para evitar o terceiro aborto, o segundo ou terceiro aborto daquela jovem. O guia está lá, apuleio está lá, todo mobilizado, e não impede, porque a jovem, eles tomam a vizinha, ela vai sair com a barriga grande, 3 ou 4 meses, com o cara para ir para uma boate. A vizinha chega com a garrafa de café, envolvida em Manassés e Alexandre, processo mediúnico, e conversa com ela, envolvendo, aplicando o passe, mas ela é impermeável, vai para a festa e mata o menino pela segunda ou terceira vez. Tem uma hemorragia para o hospital e os guias vão atrás dela para aplicar passe nela, porque ela é jovem, pode recuperar outro e tentar o terceiro, o quarto filho. Então, quer dizer, é isso que eu estou dizendo, eu entendo nessa coisa. Nós não devemos parar a oração no Evangelho no lar, nas vibrações virtuais, nas nossas casas espíritas, por ninguém. Agora, o que a gente não pode fazer, prometer cura. Eu sei que vocês não fazem isso, mas é uma coisa que eu tenho. Põe o seu nome, faz tua parte. Então, nessa pandemia, eu fiquei muito ciente disso aí. Conversando com a pessoa do Rio de Janeiro, tudo que é lugar, chegou pra gente. Você pode fazer uma pausa durante... Não posso. Peraí. A gente vai fazer 15 minutos de vibração. Você pode parar 5 minutos para mim na abertura, acompanhar a prece? Não posso. E no selfie? Então, você não fez uma pausa? Aí eu perguntei em particular, mas não fez uma pausa para tirar uma foto em frente à praia do Rio de Janeiro, de Niterói? Eu conheço aí, porque eu fui em Niterói. Minha família mora toda no Rio. Aqui, né? Ah, mas ali, não estou dizendo que você ficar em casa não. Você não pode fazer uma pausa de 5 minutos, uma pessoa impermeável. Aí está 27 anos na cama. O grupo deve continuar orando? Deve. Porque o grupo está fazendo luz para si. Agora a questão lá é esperar quando ele possa absorver aquilo ali, quando ele queira. Porque se ele não quiser, meu amigo, aí a gente tem que ir para o livro dos mensageiros. Verdade, aí a gente reporta para o Centros Espírita os atendimentos fraternos que a gente faz e as pessoas depois fica de centro em centro, dizendo que não está tendo resultado, e aí é justamente que eu digo, aí chega que o qualquer da questão, a pessoa não está, isso mesmo, não está indo
em busca de oração, está indo em busca de cura, de resolver o seu problema, e pensa que é a casa que é fraca, é a casa que não vai pulando. E o treino foi esse. E termina é o quê? É isso aí. O nosso tempo vai acabar, mas o treino foi esse. Vamos o centro era fraco. O centro não tinha Incrível Hulk, não? Eu falei com a pessoa, com a mãe da pessoa. Então você estava esperando o Incrível Hulk? Vai, faz suas orações, pede, não é? Claro, pede, né? Que é o seu mentor, né? Vocês que espirituais. Agora, o merecimento de cada um. Então, talvez nessa encarnação não venha para cura. Tereza, não é nem muito. De cada um, não é só o merecimento, minha querida. É também, como o Mário está falando, o Mário Sérgio está falando aí, a pessoa não se esforça. Vem para o centro. Isso, Conceição, buscar, fazer a sua parte. E se for merecedora daquela cura, terá. Se não, já foi. Se não for, não adianta. Por isso, como o Mário disse, a gente não pode falar, olha, meu irmão, você vai sair daqui curado, jamais. De maneira nenhuma, de nem pensar a gente fazer isso, que a gente vai estar até comprometendo a casa. Vamos nos comprometer, a casa e nós, primeiramente. É o que eu digo, isso aí vai depender do seu merecimento e do seu esforço em buscar se melhorar, porque não adianta você fazer. Pode fazer sua parte, tudo, mas se não tiver nessa programação para a cura, não vai ter. É isso, porque às vezes a cura é a própria doença. Aliás, quando o Chico Xavier... porque só tem 2 minutos. Porque a patroa de minha irmã, minha irmã trabalha lá em Lauro de Freitas, a menina boa, assim, tranquila com todos, deu um problema, foi para o hospital, dentro de uma semana ela foi embora. Estava com um câncer raro, que eu não sabia que tinha, dizendo que era uma gripe, e essa gripe que ela foi embora, um câncer de pulmão raro. É isso. Então vamos encerrar, hoje não dá para prece. Vamos pedir, agradecer a Deus, faltou 1 minuto. A prece foi o estudo, o esclarecimento, né? Nós estamos em prece, porque estamos em concentração sobre um tema de grave importância. Retornaremos a ele, tema palpitante, retornaremos a ele. Então, formulando votos de paz, de harmonia, de equilíbrio, e a certeza que os bons espíritos estão presentes com toda a humanidade, toda, sem exceção. Agora espere em nós o esforço para a gente, porque se eles descem até nós para nos ajudar, conforme está na escada de Jacó no Antigo Testamento, mas na escada de Jacó tem a gente subindo, né? Está lá na imagem, os espíritos descendo e a gente subindo, e tem gente que quer ficar sentado, deitado, que aí os espíritos só desçam para ajudar a gente, né? Então continuemos orando, porque a gente já sabe, se o outro não quiser, a luz está sendo feita em nós. Então, é isso. É isso.